Eu te empresto a minha, pra você fazer. Boa tarde, senhores vereadores. São 17 horas 15 minutos. 25ª sessão extraordinária, nesse dia 29 de dezembro de 2016. Para darmos início à nossa sessão, solicito a senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores. Asmar Alves. Presente. Doutora Luísa Saliberti Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Eduardo Antônio Baise. Pela última vez presente. Eduardo Ribeiro Barizon. Elias de Cisto. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Francisco Carlos Cândido. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Guilherme de Souza Gomes. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva, presente. Odair Antônio da Silva. Renato Gonçalves da Fonseca. Presente. Sérgio Roberto Souza. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Que isso? Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura das atas da 42ª sessão ordinária e da 24ª sessão extraordinária. Ata da 42ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Não, mas para votar aqui dá. A ata pode votar. Quantos tem aqui? Então vem cá, por favor. Enquanto a gente vota, né? O Chico. É só ele. Ata 5-9. É, porque para aprovar a ata com 9 eu posso aprovar. É maioria absoluta. Aprovar a ata. Agora, se o orçamento precisa de 10, tem que ter mais um. Já foi. Continua lá. Ata da 42ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizado no dia 12 de dezembro de 2016. Presidente Luiz Braz Mariano, secretária Maria de Fátima da Silva. Às 20 horas e 40 minutos, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores. Asmar Alves, Aloysio Taliberti Filho, Brasilino Antônio de Moraes, Eduardo Antônio Baise, Elias de Cisto, Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli, Eduardo Ribeiro Barizon, Francisco Carlos Cândido, Francisco Salles Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto Souza. Havendo um número legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Não havendo mais matéria na ordem do dia,
e nem mais inscritos para falar na explicação pessoal e nem na tribuna popular, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo em seguida. Conforme o regimento aprovado, lavrou a ato o vereador Guilherme de Souza Gomes, segundo secretário da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa. Ata em votação. Ata aprovada. Por 9 vereadores. Ata da 24ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizado no dia 13 de dezembro de 2016, presidente Luiz Braz Mariano, secretária Maria de Fátima da Silva. Às 0h50, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Agimar Alves, Aloysio Taliberto Filho, Brasilino Antônio de Moraes, Eduardo Antônio Baíse, Elias de Cisso, Elisângela Mazini Mazieiro Breganoli, Eduardo Ribeiro Barizon, Francisco Carlos Cândido, Francisco Sales Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto de Souza. Havendo o número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Não havendo mais matéria na ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrado os trabalhos da presente sessão extraordinária. Lavrou a ato o vereador Guilherme de Souza Gomes, o segundo secretário da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa. Ata da 24ª sessão extraordinária em discussão, em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. A ata aprovada, tendo no plenário 9 vereadores. Tudo vale, Pia. O pessoal registra, se daí chegar, registra a presença dele. A gente depois notifica que eles saíram, né? Não, eu vou suspender. 15 minutos. Suspende por 15 minutos. Suspende por... Renin. Pode. Solicito, senhores vereadores, que nos coloquemos em pé para a leitura de um texto bíblico.
Salmos 96, versículo 1. O Senhor reina, que a terra exulte de alegria, que se rejubile a multidão das ilhas. Senhores vereadores, Chegou? Para deliberar sobre a ordem do dia, nós necessitamos de um número de vereadores para dar o quórum. E isto, no momento, nós não temos, porque os vereadores Elisângela Maziero e Eduardo Ribeiro Barizon se ausentaram da sessão. Então, como nós já marcamos a sessão e temos a informação que há vereadores que estão atrasados por motivo de trabalho, mas que estão chegando, nós vamos colocar em votação para suspender a sessão. Chegou? Então, não vai haver necessidade da suspensão da sessão, porque, conforme dizíamos, o vereador está chegando. Pedimos apenas que aguardemos alguns minutos. Então, nós queremos registrar em nossa sessão agora as presenças do vereador Agimar Alves, Brasilino Antônio de Moraes, Eduardo Antônio Baízi. Voltando ao plenário, a vereadora Elisângela Maziero Preganoli, vereador Francisco Carlos Cândido, vereador Guilherme de Souza Gomes, vereador Luiz Braz Mariano, vereadora Maria de Fátima da Silva, vereador Odair Antônio da Silva, vereador Renato Gonçalves da Fonseca, vereador Sérgio Roberto de Souza. Portanto, temos um número suficiente para deliberar sobre o assunto ao qual todos os vereadores foram convocados, que são vetos aposto às emendas que foram propostas pela Câmara Municipal ao projeto da Lei Orgânica do município. Então, nós vamos solicitar à senhora secretária que comece então a fazer a leitura da ordem do dia, que é a votação dos vetos apresentados pelo Poder Executivo às emendas feitas pelo Poder Legislativo à Lei Orgânica do município. Solicito então à senhora secretária que faça a leitura do primeiro veto. É discussão única, votação única. Ordem, senhor presidente. Pela ordem? Sim, senhor. Senhor presidente, vereadores, eu queria saber se tem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, porque de acordo com o artigo 260 da nossa lei orgânica, parágrafo 2º, artigo 260, na que se discute a questão da votação do veto, recebido o veto pelo presidente da Câmara, será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para solicitar audiência e outras comissões. A comissão, então, eu acho que precisa ter o parecer da comissão, porque o nosso regimento exige que isso tenha, para que se faça dentro da nossa questão regimental e principalmente questão constitucional, não é? Então eu gostaria de saber se existe o parecer desta comissão, quem o assinou, quem estudou o veto, e que se tomem os devidos direcionamentos para que tenha a direção justa com relação a isso, de acordo com o nosso regimento e a nossa Constituição. Senhor vereador, a votação desse projeto
para que ele possa entrar no exercício a partir de 2017, desses vetos, que é o projeto da lei orgânica, haveria necessidade dele ser votado ainda este ano. A senhora prefeita municipal, o Poder Executivo, com alguns assessores da Câmara, solicitou uma reunião conosco semana passada, e nós fizemos aqui uma reunião segunda ou terça-feira da semana passada, e solicitamos que se existisse alguma coisa que fosse o contrário, que o Poder Executivo enviasse para essa Câmara o mais rápido possível, para que nós pudéssemos, então, deliberar sobre o assunto. Mas, o que aconteceu foi, e que isso fique registrado. Que dia que a lei... Desculpa, senhor presidente. Que dia que a lei foi enviada para essa casa a primeira vez? A data. Peço à secretaria que verifique a data tanto do envio, como a data da aprovação aqui. Tá certo? Então, nós solicitamos, inclusive por vários momentos, na sexta-feira passada, eu gostaria de deixar esclarecido, que caso registrado em ata, que na sexta-feira passada, embora nós deliberamos que a Câmara Municipal não fosse trabalhar liberando os funcionários, havia, entre aspas, um compromisso de até então com o setor de planejamento, que o projeto, que as avaliações seriam enviadas sexta-feira de manhã. Embora tivesse fechado a Câmara, o assessor jurídico Donato, também Dr. Renner, algum membro da Comissão de Constituição e Justiça e a diretora da Câmara, estivemos aqui esperando que fosse enviado para a Câmara Municipal, e não foi enviado nada. Esperamos na segunda, esperamos na terça, e depois de muito tempo de aprovado, as razões e o veto chegou nesta casa ontem, dia 28, que era a data máxima, às 16 horas e 35 minutos. Como seria possível aprovar um projeto com parecer de comissão, se amanhã dia 30, depois de amanhã, 31, 2 dias, nós terminamos o nosso mandato. Então, o que nós estamos querendo aqui deixar registrado é que, pela fala do vereador, gostaria de deixar registrado que, pela fala do vereador, exigindo atendimento de recursos de lei, que eu acredito que o fato de ter mandado o projeto ontem, 16h35, foi proposital. No meu ponto de vista. Porque como sempre, senhor presidente, você não tem tempo hábil, senhor. Deixa eu só explicar. Em primeiro lugar, eu estou discutindo aqui, porque Vossa Excelência sabe, até recebi uma ligação do próprio colega, que eu estaria como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque ele foi viajar. Tá? Com relação a isso, eu, como presidente da comissão em exercício, e acompanhando o nosso regimento e até mesmo a nossa Constituição, votar um parecer de veto de uma peça orçamentária sem que se tenha a comissão necessária, que tenha a função de emitir o parecer com relação a isso, eu entendo que é um equívoco muito grande. Eu acho que nós estamos aqui, mais uma vez, rasgando o nosso regimento e a nossa Constituição. Eu acho que no começo do nosso mandato, em 2013,
nós tivemos extraordinária, o Guilherme era presidente, se lembra disso? Para votar o orçamento daquele ano. Então, o que eu peço é que tenha o parecer da comissão. Porque vocês leram isso aqui? Vocês leram? É inconstitucional. Os pareceres são... Os pareceres dos vetos, que justificam os vetos, eles são inconstitucionais. Nós vamos aprovar mais uma inconstitucionalidade? Olha, eu vou voltar a dizer, senhores. Vou voltar a dizer e peço que fique registrado em ata. O Poder Executivo entregou os vetos na data máxima, 25 minutos ou 20 minutos antes que a Câmara Municipal fechasse. Justamente, acredito eu, para criar um impasse como esse. Agora, a questão é, senhor vereador, o senhor pode pedir um pedido de vista do projeto, se o senhor não quiser que seja votado. Se os vereadores não se sentirem em condição de votar, eles acatam ou rejeitam o seu pedido. Uma parte, sim, senhor. Pode falar. No meu modo de pensar, eu acho que realmente a tua posição é perfeita. Está sendo conturbado mesmo, mandou no período, tudo para que isso aqui acontecesse, esse cenário. Eu vejo que a Câmara, ela é soberana. O plenário aqui é soberano. E acima de tudo, se isso aqui não for para votação, nós estamos prejudicando o município em questão orçamentário. Porque nós estamos encerrando agora essa legislatura. Exatamente. E já foi aprovado alguns itens desse orçamento. Como que esse projeto vai entrar o ano que vem, outros vereadores iniciando uma nova votação? Ô, Du, você me desculpa, mas votou, Du, porque nós estávamos num ano que, eu sei, mas está errado. Não. O projeto você coloca o orçamento em evidência. O orçamento é em evidência, faz parte. Ô, Du, faz parte. Presta, com todo o respeito que nós temos aqui, nós já aprovamos a LOA. Nós estamos votando os vetos. Vetos que, com a justificativa aqui do jurídico do executivo, demonstram que são inconstitucionais. Prejudica o orçamento, Du. Entendeu? Isso está entrelaçado outra com o orçamento, Du. Outra coisa que eu conversei com o Braz pelo telefone com relação a isso. Nós estamos devolvendo quanto para a prefeitura esse ano? Quanto, presidente? Quanto nós estamos devolvendo para a prefeitura esse ano? Não entendi isso. Quanto em recursos? Já devolveu ou vai devolver? 760 mil. Já foi depositado na conta da prefeitura? Já. Que dia? Hoje? Então vocês podem ver, no meu ponto de vista, vereador, aqui muitas coisas vão acontecer o ano que vem, tá certo? Nós não sabemos quem será o prefeito, eu acho que, mas o que eu entendo, no meu ponto de vista, se sobrou 700 mil reais, para que colocar mais 350? Tirar do executivo? O que acontece, vereador, é quando você devolve na data de hoje esse dinheiro, né? Quer dizer que durante esse ano você dificultou, por você realizar esse conduto, a questão de você para comprar mais remédio, de você investir mais na saúde, são 700 mil reais. Uma cidade que é falida, vereador. Eu acho que não tinha necessidade desses 350 mil. Que se ficasse o orçamento como estava. Du, mas o presidente já colocou a posição dele, os investimentos que tem que ser feito o ano que vem. Mas ele não vai ser presidente, vereador. Mas o próximo presidente tem os investimentos que tem que ser feito, que tem ele mesmo. E a prefeitura? Já colocou. E a prefeitura? Mas cada um são poderes diferentes, cada um vê o seu poder, meu irmão. Entendeu? Não, mas isso aí não tem pressão na cidade. Poder, então vai ser prefeito, meu irmão. Não é isso. Se você está preocupado lá, vai ser prefeito lá. Eu estou preocupado com a minha cidade. Não, mas eu tenho que se preocupar com o poder. Com a minha cidade. Aqui é o poder legislativo. Estou preocupado com a minha cidade. Entendeu? Estou preocupado sim, porque a situação do nosso município... Senhor presidente, senhor. Na ordem, gostaria que as palavras fossem cedidas de acordo com o regimento e cada um solicitasse a palavra ao senhor para que não... tumultuasse. Não, tá certo, senhor. A gente passa a ter aqui um trem descontrolado e cada Perfeito, presidente. Aqui a discussão é salutar.
Mas não é regimental, então, né? Não, mas então eu quero voltar, que eu tinha pedido a palavra pela ordem, presidente, e completando aqui, eu acho que a expressão do I é importante, é fundamental. Quantas vezes aqui cheguei pensando de uma forma e saí pensando de outra. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que, já que até a palavra ela é regimental, como o vereador Guilherme falou, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça também é fundamental para se votar um veto de uma lei. A lei já foi votada, vereadores. Nós estamos discutindo somente os vetos. Tá certo? Nós estamos discutindo o veto. Senhor vereador, então o senhor me dá licença. Deixa eu concluir, presidente. Pode concluir. Por favor. Sim, senhor. E eu quero falar que, analisando as justificativas que recebi ontem para lê-la, foi até um combinado que eu fiz que eu estaria viajando, mas eu cheguei antes. As razões, nós estamos votando, todo mundo fala aqui nessa casa que tudo que for com relação a questões de finanças, questão de mexer em orçamento, em questão de finanças, é inconstitucional. O legislativo não pode deliberar nem de 1 centavo, nem de 1 bilhão de reais. Não neste momento do orçamento, senhor. Não, mas a emenda que o senhor fez foi impositiva, senhor presidente. O senhor mexeu em departamentos do executivo para fazer as retiradas de 300 mil. Olha aqui está aqui explicando, sendo 100 mil do gabinete do prefeito. Não, mas isso aqui foi o que o presidente apresentou. Foi o que o presidente apresentou. Deixa eu falar. O senhor gostaria, senhor, que o senhor Deixa eu só concluir, senhor presidente. O senhor concluir para a gente poder falar também. Só vou falar só isso porque aqui as questões aqui do crédito suplementar que vocês estão pedindo, 100 mil do gabinete do prefeito, 50 mil da assessoria jurídica, 100 mil do departamento administrativo e 100 mil das finanças. Entendeu? Então eu entendo que esse ato de se remover recursos dos departamentos cabe somente ao executivo se fazer. Entendeu? Então eu entendo dessa forma. Está entendendo? Agora, eu entendo que, já que nós estamos devolvendo agora 700 mil reais, nós não temos necessidade desses 350 mil, Ia. Nós não temos. O senhor concluiu, senhor? Concluí, presidente. Concluiu, obrigado. Senhor. Então, senhores, eu quero voltar a dizer o seguinte, senhores. Vou voltar a dizer. Esta situação, ao meu ver, pelo projeto ter chegado na data máxima, 15, 20 minutos antes de terminarmos o nosso expediente, certamente foi provocado para que isso acontecesse. Mas quero dizer também o seguinte, com relação aos valores, a Câmara Municipal, ela não aumentou o seu orçamento. Senhores vereadores, gostaria de atenção dos senhores. A Câmara Municipal não aumentou o seu orçamento. O orçamento previsto da Câmara no PPA era de 3.700.000. O Poder Executivo, sem nenhuma conversa com o Poder Legislativo, em nenhum momento nos chamou para conversar. Eu não estou falando no meu nome, senhores. A partir de amanhã, eu não sou nada aqui. Nada. Não estou falando no meu nome, estou defendendo esta casa. Correndo o risco de muitas pessoas mal informadas me criticarem e me condenarem. Mas o Poder Executivo, em nenhum momento, teve a boa vontade de vir aqui dizer assim, olha, vocês mandaram um orçamento neste valor, mas nós vamos fazer este valor. Está certo? Corresponde com as necessidades? Nem no momento. Então, de 3.700.000, abaixaram o orçamento para 3.150.000. Eles que abaixaram. Nós, então, fizemos um meio termo. Nem para lá. Senhores, eu gostaria de atenção. Gostaria de atenção, senhores. Por favor. Por favor. Se for conversar paralelo, então a gente suspende a sessão. Gostaria de atenção. Então nós, Poder Legislativo,
sugeriu um meio termo. Não é 3.700.000, não é os 3.150.000. Ficou nos 3.500.000. Então, não foi nós que suspendemos. Nós não suspendemos. Nós abaixamos 200 e tantos mil reais do orçamento da Câmara Municipal. Com um detalhe, senhores. Uma parte, senhor presidente, só para esclarecer. Não, só um minuto. Senhor, agora, senhor, me espere definir, por favor. Com um detalhe. Nós, certo sim, trabalhamos este ano usando o critério de economicidade e estamos devolvendo um valor muito significativo, um valor significativo de 760 mil reais ao município. Devolvemos já. Mas isso não quer dizer que você pode abaixar o orçamento para o próximo ano. Porque no próximo ano também, logo em março, nós teremos um dissídio que vai aumentar os gastos da Câmara. Não. E nós estamos devolvendo também, senhores, nós estamos devolvendo também, sem ter conseguido aplicar algumas necessidades que a Câmara necessitaria. Se o senhor prestar atenção, senhor Barizon, depois o senhor vai entender o que eu quero dizer também. A Câmara tem algumas necessidades que precisam ser feitas, já para atender também solicitações de outros órgãos. Como, por exemplo, nós tivemos aqui na Câmara Municipal, nesse mandato de 4 anos, alguns momentos fortes de atrito de pessoas aqui dentro da Câmara. E eu pergunto para os senhores, que a gente queria ter feito e não conseguiu, se nós precisarmos de uma saída de emergência aqui, num atrito aqui dentro, por onde um vereador sai ou por onde um cidadão sai? Apenas por um lugar, que é entrada e saída ao mesmo tempo, e que ainda é uma escada. Então, nós tínhamos um projeto de estudar para poder fazermos aqui uma saída de emergência. E não é para privilégio do Poder Legislativo, não. É necessidade exigida por lei. Todo prédio, vocês sabem, precisa ter uma saída de emergência. Monta um evento para você ver se o corpo de bombeiro aprova sem ter uma saída de emergência. Aprova? Aprova, senhor? Nunca. E nós não temos uma saída de emergência. Isso precisa ser feito. E outras ações que a Câmara precisa. E eu digo e repito, eu não estou falando isso por mim, porque eu sou o presidente hoje e amanhã. Depois da manhã não sou mais. Com outra coisa, há a necessidade do bom diálogo do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Se o Poder Executivo não for como hoje é o Poder Executivo, com todo o respeito que tem como pessoa, mas for uma pessoa que a gente não sabe quem vai ser, mas se for uma pessoa que tem a capacidade de diálogo, vereador Tuca, o valor que a Câmara, por exemplo, em junho ou julho, fazer uma análise, viu, vereador Iê, viu, vereador Guilherme, todos os vereadores, se em junho, julho, a Câmara fizer uma análise, já passou o dissídio, já passou as primeiras necessidades, ela fizer uma análise e chegar à conclusão, não, nós não precisamos esperar dezembro para devolver, nós podemos devolver agora. O que não pode é a Câmara ficar desnutrida. Então, se o prefeito tiver a capacidade e o bom diálogo com o Poder Legislativo, em junho ou julho, o presidente pode começar a devolver uma parte, outra parte, porque ele sabe que não vai precisar usar. Isso só não é feito porque, infelizmente, muitas vezes, o Poder Executivo quer ser dono de tudo, não se abre e não conversa com o Poder Legislativo. A prova está aqui também. A prova está aqui. Um projeto que poderia ter vindo sexta-feira passada, quinta-feira passada, chegou ontem. Sem a condição de diálogo. Sem a condição, quer dizer, eles não vão ter tempo. Eles não vão ter tempo para deliberar. Então, o que aconteceu? Vai ficar a minha vontade, o meu desejo, o meu querer.
Alguém quer falar antes do vereador? Não sei, de repente, que ele já usou a palavra. Pode usar a palavra, senhor. Senhor presidente, primeiramente eu quero lhe dizer que as minhas opiniões surgiram desse parecer que foi enviado a esta casa, que assim eu tive a oportunidade de lê-la. Está para nascer a pessoa que vai indicar o que eu penso, o que eu acho. Né? Porque, e acredito que todos devem ser assim, cada um tem a sua cabeça, cada cabeça é uma sentença, uma forma de acreditar. Tá certo? O que eu quero lhe dizer também, com relação à sua contextualização, é que muitas vezes se bate na mesma tecla de se falar o relacionamento legislativo e executivo. Tá certo? Eu, estando no legislativo, gostaria muito mais que a relação não for como foi feita. Principalmente daqui para lá e como de lá para cá. Isso não levou nada a cidade a lugar nenhum. Não foi nada construtivo esse relacionamento político que foi estabelecido aqui. Tá certo? Quero dizer que, no meu ponto de vista, todos nós sabemos que esse ano, e foi falado aqui nesta casa, que a prefeitura deixou de receber 7 milhões de repasse do governo estadual e federal. 7 milhões. E vai diminuir mais o ano que vem, vereador. O ano que vem vai ser mais. Né? Estava até falando com o vereador Iê, eu duvido que haverá aumento de salários em todas as empresas no Brasil, nessa crise que nós estamos, ainda mais com essa PEC que foi aprovada. Né? Não que as pessoas não mereçam. E cai sempre em cima de quem? Do mais pobre, aquele que mais precisa, que vai ter menos qualidade na saúde, na educação, enfim, em tudo isso. O que eu estou defendendo aqui não é daqui um mês, sei lá, 2 meses, daqui uma semana, vai ser prefeito, nós nem sabemos quem. Eu estou defendendo o município de Mococa, tá certo? O que eu entendo aqui, independente de qualquer coisa, estou defendendo a saúde de Mococa, a educação de Mococa. E 700 mil para uma prefeitura que deve 100 milhões, é muita coisa. Eu questiono e falei... É só uma parte aí, 100 milhões, mas... Não, desculpa, falei errado o valor. 700 milhões. Uma dívida de 100 milhões. Aí você está colocando o teu prefeito em xeque-mate aqui agora. Não. Eu não estou aqui fazendo politicagem, vereador. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Eu não estou brincando. Tá? E falo para você. Não, Mococa deve 100 milhões. Uai, pega a dívida que o Tony Naufel deixou... Pega a dívida do projeto Cura, pega todas as dívidas que foram deixadas e vai ter resto a pagar. Senhores vereadores, eu vou terminar a discussão. Não, okay? Só concluindo, senhor presidente, não, senhor, por favor. Não, senhor. Mas o que é isso? É ditadura? Não, o regimento não permite. E outra coisa, quero dizer o seguinte para o senhor, vou dizer o seguinte para o senhor, seção 3, artigo 180 do regimento interno, esse mesmo que o senhor está usando. 180? A Câmara poderá ser convocada para uma única sessão para o período determinado, de várias sessões em dias sucessivos ou para todo o período do recesso. Se o ofício de convocação não constar o horário da sessão ou das sessões serem realizadas, será obedecido o previsto no artigo 156 do Regimento de Sessão Ordinária. A convocação extraordinária da Câmara implicará a imediata inclusão do projeto constante da convocação na ordem do dia, dispensada todas as formalidades regimentais anteriores, inclusive a de parecer das comissões permanentes. Acabou, não tem que falar. Não tem que falar. Acabou, é isso, presidente. Nós estamos aqui para discutir. Entendeu? Não tem que falar, ué. Senhores, queria apenas dizer o seguinte, a mesa da Câmara não se opõe. A mesa da Câmara, eu acredito que outros vereadores, não se opõem a acatar os vetos que não sejam aqueles referentes ao Poder Legislativo. Que seja o primeiro e o segundo. Porque o segundo está atrelado ao primeiro, que é a questão dos recursos da Câmara Municipal.
foram vetadas das 6 emendas, 5. 5 emendas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a sexta. A primeira e a segunda, ou o primeiro e o segundo veto, ele está atrelado um ao outro, que é a questão do recurso da Câmara. Então, a opinião da mesa é que nós não acatemos o veto. Não acatamos o veto. Senhor presidente, só antes de completar, eu vou manter o que nós mantemos na votação aqui em plenário, que foi dentro da nossa casa, foi o pensamento que nós tivemos, eu vou manter o posicionamento que nós tivemos dentro dessa casa aqui, a votação que nós tivemos. Eu acho que os nossos vereadores têm que acompanhar o que nós votamos, seria muito injusto a gente votar contrário o que nós tivemos posicionamento nosso aqui dentro, ok? E que fique registrado, mais uma vez eu digo, que o veto chegou nesta casa 25 minutos antes. A Letícia pediu para. Não, esse é o veto, está falando do projeto. O dia que foi aprovado o projeto. Os senhores, foi aprovado dia 28 de novembro, o projeto, aqui. Entrada dia 13 de 10, mas ele tem, nesse caso, esse projeto, ele tem uma tramitação, antes de ser colocado em votação, no mínimo de 30 dias. Não, tem que publicar, tem uma série de coisas. Eu acredito não é um que, projeto simples como o outro que já como também não é coisa simples votar esse veto hoje, no meu ponto de vista. Mas eu entendo também... Se entendesse que não fosse simples, vereador, teria mandado antes, e não em cima da hora, para a gente não ter nem como consultar outros pareceres, além dos nossos aqui. O que eu entendo, presidente, que teve o prazo necessário, ideal, para que nós discutíssemos isso antes. Não que deixássemos para outra hora. Senhores, olha, como foi mandado, regimentalmente, a assessoria está informando que eu tenho que colocar a votação em 24 horas. É questão de ordem. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor manifestasse em relação ao valor de 750 mil que será devolvido e o valor que supostamente a prefeita está entendendo que a gente está aumentando além do orçamento. Você pode fazer a explicação novamente, por gentileza? A mesma explicação que você fez anterior. 350 mil. 350 mil. Então a gente está devolvendo 750. Além dos 750, eles estão falando que está aumentando mais 350 em cima dos 750. Não, mas é isso? Esse orçamento é deste ano. O orçamento de 2017 é outra coisa. É outra coisa. Entendi. Não, senhora. Os gastos de 2017 não serão os mesmos de 2016. Olha, isso depende de quem vai estar aqui, ué. Depende de quem vai estar. Senhor presidente, questão de ordem. Sim, senhor. Aqui uma dúvida, Guilherme, só uma dúvida. Uma dúvida. A questão da votação que o senhor alegou ali, ele não enumera a questão do veto, porque aqui no artigo 260, ele fala que o veto é um rito à parte. Mas é uma sessão extraordinária. Mas na extraordinária, o veto, nesse caso, que eu estou entendendo aqui, pela minha burrice, não sei, que o veto é um rito à parte. Então, mas ele foi convocado para uma sessão extraordinária. Não, para mim... Senhor, com a palavra o vereador Guilherme... Estou dando a oportunidade de conversar e dialogar, mas gostaria que todo mundo prestasse atenção enquanto o colega estivesse falando. Senhor presidente, nós vereadores. Senhor presidente, essa questão do orçamento, o dinheiro aqui ou o dinheiro lá, a gente sabe que faz parte de um bolo só. Esses recursos vêm do povo para o povo. O Poder Executivo administra, o Legislativo também, para se manter a sua estrutura aqui, precisa dos recursos. Se não for utilizado, será devolvido como sempre foi.
Mas eu quero dizer o seguinte, senhor presidente, eu me sinto muito à vontade em votar esse orçamento e essas emendas. Eu vejo que não é um valor exorbitante. E mesmo porque, senhor presidente, eu não posso falar das gestões anteriores à do Tuca, porque eu não acompanhei. Mas viu, Tuca? Estou falando assim, a gente sente muita vontade em votar isso. 300 mil reais, 350 mil reais, para um município que tem uma arrecadação de 150 mil reais, eu acho que o dinheiro aqui ou lá, se no final do ano não for utilizado, vai ser devolvido ao Poder Executivo, normalmente. Eu falo assim, da sua gestão para cá, que eu acompanhei os relatórios do Tribunal de Contas, e tanto na sua administração, na do Adilson, na minha, os apontamentos foram feitos elogiando os gastos públicos promovidos pelo Poder Legislativo de Mococa. Em todos os pareceres, dos últimos 6 anos, e assim será nos seus também, Luiz Braz, os nossos apontamentos vêm com elogios aos gastos feitos pelo Poder Legislativo. Então, se nós estivéssemos assim, na corda bamba, ou no fio da navalha, olha, puxão de orelha aqui, puxão de orelha lá e tal, mas não. A gente é elogiado pelo Tribunal de Contas, ano após ano, nos últimos 6 anos, dizendo que nós estamos à margem de muitos outros municípios, que usam, inclusive, o fator constitucional do 10º. Do 7%. E nós não teve primeiro ano, segundo ano que eu fui presidente, nós chegamos a usar 2%. Então nós estamos bem aquém do que de todas as outras cidades da região. Basta ver, inclusive, pelo rendimento aqui pelo subsídio dos vereadores, que nós estamos aquém as demais cidades da região. Então a gente se sente à vontade, porque 350 mil reais, você fraciona isso em 12 meses, então é isso, Tuca. Acho que não vai pesar. E se o próximo presidente tiver cautela com os gastos e tal, vai fazer devolução mesma quantidade que o senhor está fazendo hoje. Eu acho que não um pouco menos, porque há uma previsão de gastos, sim, porque nós vamos abrir concurso, né? Nós temos 2 funcionários que já foram concursados, já prestaram concurso, já passaram concurso, devem ser chamados o ano que vem, que é o motorista, secretário. Tem mais 4 cargos concursados aí de auxiliar, né? de auxiliar parlamentar, né? Então, eu acho que tem alguns custos, como o senhor disse, com relação à adequação do prédio da Câmara à lei de segurança dos bombeiros. Então, eu acho que vai 2017, 29 mil reais por mês, Tuca, eu acho que não vai pesar. Senhores vereadores. Então, isso me sinta à vontade, senhor presidente, porque nós, nos últimos 6 anos, fomos elogiados como um exemplo nos gastos assim, do Poder Legislativo, comparando com outras câmaras da região. É só isso. Eu só gostaria de lembrar, senhores vereadores, uma coisa. No último ano, gostaria até que os vereadores Eduardo e Elisângela prestassem atenção também. No último ano da gerência do vereador Guilherme de Souza Gomes, como presidente dessa casa, foi em 2014. No orçamento, o vereador aceitou justamente o que está sendo proposto hoje, a redução. E quando eu assumi, e foi uma bomba que explodiu na minha mão também, nós tivemos que dispensar da Câmara Municipal 2 funcionários por causa de recurso. Acho que os senhores lembram. Não, mas é valores separados. Não, valores separados. Pessoal é uma coisa. Então nós tivemos que dispensar, justamente porque o vereador Guilherme, na boa vontade em ajudar o Poder Executivo, aceitou. Naquele momento, quando eu assumi, descobrimos que o aceitar aquilo prejudicou o Poder Legislativo. Então, o que nós estamos colocando não é que a Câmara poderá usar todo o valor, como não usou esse ano. É que ela tem que ter o limite para trabalhar. Só isso. Gente, aqui na nossa cidade, senhor vereador Barizão, aqui na nossa cidade, o senhor é testemunha. Não existe na casa aqui sistema de corrupção de vereadores. Aqui não tem uso de dinheiro errado. Aqui a gente trabalha
segundo a lei. Aqui não tem esse problema. Então, se o prefeito tiver um bom senso, se tiver um pouco de relacionamento com a Câmara Municipal, é isso que nós estamos pedindo. E não é para mim, eu não vou estar aqui, eu não sou presidente mais. Repito mais uma vez, é apenas ter a coerência. O dinheiro, como o Guilherme disse, é um só. O dinheiro daqui é o dinheiro público, é o dinheiro do povo. E que, graças a Deus, aqui não tem, vou dizer, aqui não tem, como é que podemos dizer, a roubalheira que existe por aí. Em quantas câmaras que vereadores estão presos, vereadores estão sendo presos por corrupção, por isso, por aquilo. Graças a Deus, isso aqui não existe. Então, tendo o bom senso e a unidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo, o presidente da Câmara, sendo solicitado, ele poderá devolver antes de dezembro, caso haja necessidade. Se não tiver, gente, olha, esse dinheiro, caso não use, sendo bem feito como nós fizemos, graças a Deus, com qualidade, com honestidade, hoje esse dinheiro, gente, para quem às vezes não entende, pode nos julgar, esse valor que nós estamos devolvendo está salvando a prefeitura, está salvando alguma situação da prefeitura, porque ligaram aqui hoje de manhã o tempo inteiro para saber se íamos depositar ou não. Então nós estamos ajudando, deixando ele como vamos dizer, uma reserva. Se nós usarmos, tudo bem, mas eu acredito até que possa devolver. Mas a Câmara tem que ter tem que ter a sua autonomia e tem que ter a sua condição de trabalhar com tranquilidade. Presidente, eu só queria salientar uma coisa, que, em primeiro lugar, para deixar bem claro para quem está assistindo. De Vossa Excelência, nunca questionei a sua honestidade. Não estou dizendo que o senhor não, estou dizendo que não existe no nosso município. Tá eu nem bom? disse só eu, Tá, disse tá, todos. Tá bom? Eu quero lhe dizer que, na minha visão, o senhor permita discordar, eu acho que quando se devolve esse dinheiro no final do ano, é que esse dinheiro poderia estar sendo usado pelo Executivo em outras prioridades. Eu não estou argumentando a questão, vou ser bem sincero, devolver esse dinheiro agora vai ser pior usado do que se ele fosse usado durante o ano inteiro. No meu ponto de vista, para quem vai usar esse dinheiro agora? Para quê? Está entendendo? Sendo que nós temos problemas no nosso município de falta de recurso e vai piorar, gente. Senhores, não, eu vou colocar para votar, não. Ô, Braz. Não, vou colocar para votar. Só uma palavra. Não, vou colocar para votar, senhores. Ô, Braz. Não vou colocar para votar. Senhor presidente, deixa eu concluir. Sabe por quê? Um minuto. Tá, um minuto. Deixa eu só te falar. Um minuto só, vereador. Eu vou concluir porque eu não acho justo o que o Du está falando. Eu não acho justo. Questão de economicidade, a senhora prefeita não deu um passo diferente de abaixar um assessor e está fechando as contas dela com quase 20 milhões para fornecedores. Nunca aconteceu isso em Mococa. Nunca. E nós dessa Câmara aqui, muita prudência, muita coerência, estamos devolvendo 700 reais que setada para a prefeitura. Seria muita incoerência. É exatamente a folha de pagamento que vai fazer da semana que vem dos funcionários. Nós estamos tendo coerência. Seria muito injusto isso, Du. Seria muito injusto se falar isso dentro dessa casa em questão de se preocupar com o município. Se preocupar é ela que tinha que se preocupar há 2 meses, há 3 meses, há 1 ano atrás, que sabia que o país estava passando por uma dificuldade e que não abaixou um assessor. Não teve uma prudência disso. Me desculpa. Sim, senhor. Um minuto, senhor. Nós precisamos pôr para votar. Já deu o que deu. Eu vejo assim, se tivesse esses 750 mil na mão do executivo, estava do mesmo jeito. Eles têm que dar um prêmio para essa Câmara de Mococa, que essa Câmara é a Câmara mais econômica da região. E a Ceburga usa os 7% do orçamento do município, que eu sei. Toda a cidade, São José do Rio Pardo, usa quase os 10%, são 10 milhões aqui, né? Se nós fosse usar a Câmara tinha que usar os 10 milhões, não é isso? Então, tem que dar graças a Deus, que se tivesse lá 750 mil, estava do mesmo jeito, estava devendo,
os funcionários estavam aí sem pagamento. Vai garantir o pagamento do funcionário, 700 mil. Pagamento de 1º de janeiro, aí de 5 de janeiro, está garantido. Com dinheiro daqui da Câmara, tenho certeza. Senão eles não iam ter pagamento. É só isso. Obrigado, senhor. Olha, então nós vamos colocar para votar, porque já deu para entender, tá certo? Então solicito a senhora secretária que faça a leitura do veto correspondente à primeira emenda. Veto total aposto às emendas propostas ao projeto de lei número 096 de 2016 da prefeita Maria Edna Gomes Mazieiro, contido no autógrafo número 120 de 2016. Estima a receita e fixa a despesa do município de Mococa para 2017. Emenda de autoria do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes e mesa da Câmara. Não é essa não. Ah, tá. É só o número 1 agora. A leitura do veto do número 1. Única discussão. Emenda... Não, veto. Veto total aposto às emendas propostas ao projeto de lei. Já. Primeira emenda, já foi lido. Primeira emenda, essa emenda nós já discutimos ela totalmente aqui, né, senhor? É dela que nós estávamos falando. Emenda já discutida, solicita a senhora secretária que faça a solicitação, que faça chamar dos vereadores para votação nominal. Sim, senhor. Não. Contrário, o veto e para permanecer a emenda. Emenda número 1 do projeto de lei do Executivo, número 096 de 2016. Agimar Alves. Contrário. Contrário ao veto. Doutora Luiz Saliberto Filho, ausente. Brasilino Antônio de Moraes. Contrário ao veto. Eduardo Antônio Baez. Contrário ao veto. Eduardo Ribeiro Barizon. Por ser inconstitucional, favorável ao veto. Elias de Sisto, ausente. Elisângela Mazini Mazieiro Breganoli. A emenda é inconstitucional, sou favorável ao veto. Francisco Carlos Cândido. Contrário. Francisco Salles Gabriel Fernandes, ausente. Guilherme de Souza Gomes. Contrário ao veto. Luiz Braz Mariano. Contrário ao veto. Maria de Fátima da Silva. Contrário ao veto. Odair Antônio da Silva. Contrário ao veto. Renato Gonçalves da Fonseca. Contrário ao veto. Sérgio Roberto Souza. Contrário ao veto. 2 favoráveis, 3 ausentes. Foram 2 votos favoráveis ao veto. 3 ausência. 3 ausência. 10 contrário ao veto. 10 votos contrários ao veto. Portanto, veto rejeitado. Emenda 2 está atrelada à emenda número 1. Portanto,
Veto total oposto à emenda número 2, proposta ao projeto de lei 096/2016, referente ao autógrafo número 120/2016. Agilmar. Lembrando, senhores, que os senhores todos receberam o veto em mãos, tá? Todos têm conhecimento do veto. Tá? Agilmar Alves. Contrário ao veto. Doutora Luiz Saliberto Filho, ausente. Brasilino Antônio de Moraes. Eduardo Antônio Baez. Contrário ao veto. Eduardo Ribeiro Barizon. Emenda inconstitucional, então sou favorável ao veto. Elias de Sisto, ausente. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Favorável ao veto. Francisco Carlos Cândido. Contrário ao veto. Francisco Salles Gabriel Fernandes, ausente. Guilherme de Souza Gomes. Contrário ao veto. Luiz Braz Mariano. Contrário ao veto. Maria de Fátima da Silva. Contrário ao veto. Odair Antônio da Silva. Contrário ao veto. Renato Gonçalves da Fonseca. Contrário ao veto. E Sérgio Roberto Souza. Contrário. 2 favoráveis, 3 ausentes e 10. 2 votos favoráveis, 3 ausência, 10 votos contrário, portanto, veto com relação à emenda 2, rejeitado. Veto total aposto à emenda número 3, proposta do projeto de lei número 096/2016, referente ao autógrafo 120/2016. Só um minutinho, senhor. Ele é... Essa é aquela mudança feita pelo Chico. O Poder Executivo Municipal adotará... Foi o que eu disse, senhores. A emenda 1, o veto 1 e o veto 2, nós tínhamos essa previsão quanto à Câmara. As outras, a mesa não se opõe e até como nós solicitamos o apoio ao Poder Legislativo para fazer um bom trabalho, e eu acredito que aqui o apoio dos vereadores para o Poder Executivo não prejudica em nada, só ajuda, no meu ponto de vista. Então, é o sinal que nós, no que entendemos que podemos ajudar o Poder Executivo, independente de quem esteja lá, nós podemos ajudar, faz parte. Mas o que não pode é o que nós já vimos. Em detrimento de poderes, o Poder Legislativo ser prejudicado. Posso pôr em votação? Os senhores já entenderam qual a emenda que é, né, senhores? Qual o veto em relação a que emenda é? Em votação? Em votação, as razões de veto referente à emenda 3, que os senhores todos têm em mãos, item C daquele ofício que os senhores receberam, que é o veto. Senhor presidente, você só me permite eu fazer uma colocação? É uma colocação até muito interessante, porque assim, nós estamos votando, senhor presidente, e eu vejo que o Dubarizon coloca, né, pela inconstitucionalidade, Eu vejo que nesse Brasil hoje, essa palavra constitucionalidade é até difícil de se discutir. Até mesmo porque o posicionamento que o Du coloca, e é um posicionamento do jurídico da prefeitura, ele coloca um posicionamento de constitucionalidade, que eu também não vejo, que principalmente nas 2 primeiras emendas, que elas não são inconstitucionais. No modo de ver do jurídico da prefeitura, ele vê dessa forma. Mas o nosso jurídico vê de outra forma. Não parece, presidente, que nós aqui estamos rasgando a Constituição, que nós, os outros 10 aqui, são tudo uns bobão, e
o Du é a pessoa mais inteligente dessa história. Não sou não. Eu só quero colocar isso perante a população do Braz, só perante a população, para dizer que nesse país, nem lá em cima, o Supremo Tribunal, até hora, se discute constitucionalidade e inconstitucionalidade. Você entendeu? Eu só queria deixar claro isso, porque eu quero fechar com chave de ouro aqui essa sessão nossa, mas eu não quero sair daqui de que eu não entendo de lei, que eu não entendo. Pelo contrário, a gente sabe muito. E a gente tem que entender que existem departamentos jurídicos que cada um tem a sua posição. Concorda comigo, Guilherme? Sim. Bom, eu quero só porque eu acho que é importante. Em primeiro lugar, eu respeito aqui todos aqui são iguais. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém é melhor que ninguém. O que eu estou falando é o que eu penso. Se eu não puder falar o que eu penso no parlamento, e respeito a sua opinião. Respeito. Agora, o que eu entendo, vereador, é a questão da constitucionalidade. Em parte, eu concordo com você que nesse país, realmente, a questão da constitucionalidade não é levado muito a sério. Objetivo, senhor, por favor. Mas o que eu entendo é o seguinte, vereador. Se você aprovar uma emenda que é inconstitucional, duvido que o Executivo vai aplicar isso. Porque nós estamos contra a Constituição. Não vai ter aplicabilidade disso. Te abre espaço para discussão. Te abre espaço para se discutir a constitucionalidade. Você entendeu? Você me desculpa. O que eu não quero aqui, viu, é eu sair daqui dizendo que eu não entendo nada de lei e que tudo que está falando, tanto é que o nosso jurídico da nossa prefeitura errou um monte de vez, e nem sempre o que ele disse estava certo. Entendeu? Só queria deixar claro isso, viu, senhor presidente? Porque assim, eu quero sair daqui com chave de ouro, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem seu pensamento, todo mundo aqui tem sua postura. Pelo que está acontecendo, parece que nós estamos saindo aqui, só tem você, Du, que tem o teu pensamento, e nós todos aqui somos 10 bobos, 10 burros. Obrigado, senhor vereador. Palavra o vereador Brasilino. Objetivo, senhor presidente, pessoal de casa que nos assiste, meus parabéns, mas eu queria dizer o seguinte: nós faz um projeto de lei, passa pelo nosso jurídico aqui, nós aprovamos o projeto, mandamos para o executivo, ele veta o projeto, volta de novo aqui para casa e nós acatamos o veto dele. Então nós podemos fechar aqui e sair embora. Não adiantamos nada, nós fazemos o projeto, nosso jurídico olha o projeto, nós votamos favorável ao projeto, veta o projeto, chega aqui, nós acatamos o veto e larga a mão do projeto. O que nós estivemos fazendo aqui no tempo passado, então? Nada. Então nós não adiantamos nada. Vou votar contrário a todos os vetos. Som. Dá para aumentar para mim? Som. Vereador, eu concordo com você. Acho que é um caso recente aí, muito recente, é o caso da Dilma, do impeachment da Dilma. Onde lá no Supremo, né, um ministro presidindo a sessão do Senado deu uma interpretação diferente à regra constitucional. Então, assim, o bonito do direito é isso. O direito, ele não é uma ciência exata. Não é 1 mais 1, nem sempre é 2. E 2 mais 2 nem sempre é 4. O direito não é uma ciência exata. É uma ciência interpretativa. Então é o seguinte, nós aqui, cabe legislar. O executivo executa. Se achar que não vai executar por ser inconstitucional, que passe o problema para o judiciário. E aí o judiciário vai dizer, não, realmente é inconstitucional. Ou não, de repente pode dar constitucionalidade ao nosso ato. Então vamos fazer o nosso papel, que é legislar. Legislar de consciência limpa, pura, e cada um com o seu voto. E no dia da manhã, é inconstitucional, entre com ação lá no Ministério Público, lá no Judiciário, e torna inconstitucional o ato. A gente está certo que a gente precisa de ter bases sólidas, por isso nós temos nosso corpo jurídico na casa, que dá alguns posicionamentos, mas nós não somos obrigados a legislar sempre de acordo com o que tem por aí, não. Porque tem coisas que a gente faz uma lei aqui em Mococa não pode, em outra cidade pode. Doação de terreno mesmo, né? É o caso, né? Eu já vi projetos bons aqui, o próprio vereador colocou, o Tuca também colocou, para aquele da praça, não pode, que é inconstitucional.
Então deixa o judiciário decretar inconstitucionalidade. Vamos fazer o nosso papel aqui. Até assim, falar isso na última sessão, ainda mais extraordinária, né, senhor presidente? Conclua. Mas é isso, senhor presidente. Conclua. Senhores vereadores, o que eu disse aqui, vou repetir, é que essas outras emendas, elas podem ajudar o Poder Executivo numa flexibilidade maior no seu trabalho. Por isso, não me oponho, no meu caso particular, como cada um disse, não me oponho a acatarmos o veto. Não me oponho, porque são ações restritas lá do Poder Executivo. Tudo depende aqui desta casa, nesse sentido. Nós tivemos e respeitamos, por exemplo, o parecer, o diálogo que nós tivemos aqui com o chefe do Departamento de Planejamento, que disse, olha, tem uma emenda que é a número 6, o veto número 6, e ele disse, ó, essa emenda, ela vai dificultar e muito a ação do Poder Executivo, vai ficar muito preso, porque são ações rápidas que o Poder Executivo tem que ter e do cotidiano. E se ele tiver que mandar uma lei para o Poder Legislativo com relação a isso, vai ter muita dificuldade de uma gestão. Então, por que não acatar isso e ajudar o Poder Executivo? Então, o que eu estou dizendo é que a mesma compreensão, estou falando isso numa lógica, numa razão, a mesma compreensão que nas primeiras emendas, primeira e segunda, eu pedi com relação ao Poder Executivo, eu acho que a gente pode atender o Poder Legislativo, a gente pode atender o Poder Executivo com relação a essas emendas. É apenas isso. Não estou nem analisando aqui questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Estou analisando um bom entendimento entre Poder Legislativo e Poder Executivo. Respeitando-se as duas primeiras emendas que referem-se ao Poder Legislativo, as outras que referem diretamente ao Poder Executivo, eu acho que não há problema nenhum a gente acatar os vetos. Embora essa próxima emenda, o autor da emenda não está presente. Mas pelo que nós conversamos até com a nossa assessoria jurídica aqui, essa terceira emenda aqui, ela tem, a palavra, inexequível. Tá certo? Então, não é por questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu estou tentando, nessa última sessão, colocar o bom senso, respeitando o Poder Legislativo e respeitando o Poder Executivo. Então, segundo o que nós entendemos também, essa emenda, ela não terá jeito de ser colocada em prática. Se nós podemos ajudar o Poder Executivo, independente se é este agora ou se é o outro, no meu ponto de vista, por que não ajudar? É essa a coerência. Embora eu já saiba que do lado de lá, com relação às duas primeiras emendas, eles não vão nos tratar da forma com que nós estamos tratando eles aqui. Pode ter certeza que se eles puderem entrar na justiça ou qualquer coisa para prejudicar a Câmara Municipal com relação às duas emendas, eles vão entrar. Ainda que não se saiba quem vai ser o gestor no próximo ano. Então, gostaria que eles tivessem, pelo menos, o bom senso que a gente está tentando ter com eles aqui. Não vai dar tempo deles entrar, não, presidente. Então, vou pôr em votação a terceira emenda. Solicita a senhora o terceiro veto. Solicita a senhora secretária que faça chamar dos vereadores para a votação nominal. Asmar Alves. Favorável ao veto. Luiz Taliberto Filho, ausente. Brasilino Antônio de Moraes. Contrário ao veto. Eduardo Antônio Baíse. Contrário ao veto. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável ao veto. Elias de Sisto, ausente. Elisângela Mazzini Mazeiro Breganoli. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Francisco Salles Gabriel Fernandes, ausente. Guilherme de Souza Gomes. Contrário.
Luiz Braz Mariano. Senhores, eu vou votar quanto ao meu entendimento. Favorável ao veto. Certo, senhores? Maria de Fátima da Silva, favorável ao veto. Odair Antônio da Silva. Contrário ao veto. Renato Gonçalves da Fonseca. Contrário ao veto. Sérgio Roberto Souza. Favorável ao veto. Favoráveis, 5 ao contrário, 3 ausentes. Teria que ter 8. Portanto, veto com relação à terceira emenda, acatado. Quarta. Desculpa, foram... Senhor presidente, Só- eu só queria deixar gravado em ata aqui, que eu falei, né, que o Du acha que... Eu falei que eu acho que o Du, ele é acima... que ele acha que ele é acima de todo mundo aqui. Não foi essa proposta, não. Eu só quis dizer que, da forma como ele falou, a gente, nós não entende de lei, mas não é que ele entende mais do que não. Aqui só para deixar gravado, que eu e o Edu, nós temos bom relacionamento, nós somos amigos e nós vamos continuar dessa forma. Tá E ele pediu que isso eu falasse, eu fiz questão de que deixasse gravado. Então, nós assim. temos 3 ausências, 5 votos contrários e 7 votos favoráveis. Portanto, foi acatado o veto da terceira emenda. Solicito a leitura do quarto veto. Senhor presidente, esse veto aqui, eu sou contrário a esse veto, porque eu acho que é de fundamental importância para que se valorize ao legislativo que toda... É o quarto, né? É o quarto. O crédito suplementar que seja enviado para essa casa, que extrapole os 10%, ainda mais no orçamento enxuto como é que o nosso, né? Que deva passar por aqui para que nós possamos autorizar ou Inclusive, não. no primeiro ano de legislatura, o senhor mudou de 20 para 10. Foi. O senhor mesmo Então, mudou. eu sou contrário a esse veto e quero manifestar dessa forma. Votação da... Os senhores lembram, estão aí na mão de você, mas os senhores lembram, né? Usar do orçamento 20% sem passar por essa casa, mais corriqueiramente dizendo. Nós tínhamos baixado para 10% e o Poder Executivo vetou a nossa emenda, permanecendo em 20%. O próprio vereador, bancada do Poder Executivo hoje, né, representante, tem que ser, disse que também é contrário ao veto. Então, Você é favorável. votação. É o direito. Senhor presidente, dá licença. Sim, senhor. Sobre o veto, inclusive no dia da nossa reunião aqui na sala de comissões, eu me manifestei favorável a essa manobra, essa possibilidade de manobra do Poder Executivo, manobra que eu falo orçamentária, porque às vezes a gente analisa no contexto geral, então você acha de uma maneira. Mas quando você parte para os departamentos, e tem departamentos, por exemplo, como a educação e a saúde, que dispõe de um orçamento grande. Mas quando você parte para alguns departamentos, como DERLA, cultura, a agricultura, vigilância sanitária, você acaba engessando, senhor presidente, algumas ações do Poder Executivo, a partir do momento que você tenha que passar pela Câmara qualquer margem de manobra que você tem orçamentária dentro dessas pastas. Como eu disse, as pastas maiores, senhor presidente, às vezes a gente olhando assim, a gente acha que é algo grande, alguma coisa, um valor assim grande, mas as pastas menores, os departamentos menores, o prefeito ele precisa disponibilizar realmente, não que vai travar, a única coisa que vai acontecer é que ele vai ter que submeter à Câmara a avaliação. E às vezes você, no teu cotidiano, no dia a dia ali, você precisa ter agilidade em alguns procedimentos. E nem sempre você tem prazo para esperar a Câmara se manifestar e coisa e tal. Então eu acho, inclusive, que essa margem de 10% é muito pequena para alguns departamentos. Então eu vou me manifestar favorável ao veto. Ok, senhores. Senhor presidente, eu concordo com as palavras do vereador Guilherme e eu tenho certeza
concordo plenamente que isso engessa e muito e pode atrapalhar, né, travar um tanto quanto a administração pública, que são os serviços que vão ser oferecidos para a nossa comunidade. Então, tenho certeza que, sendo favorável ao veto, a gente vai estar contribuindo, sim, para a melhoria do serviço público. Em votação, solicito... O senhor quer usar a palavra? Não? Em votação, solicito a chamada dos vereadores para a votação do veto com relação à emenda 4. Admar Alves. Favorável, velho. Aloysio Celiberto Filho, ausente. Brasilino Antônio de Moraes. Contrário ao veto. Eduardo Antônio Baíse. Contrário ao veto. Eduardo Ribeiro Barizon. Contrário ao veto. Elias de Sisto, ausente. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Favorável ao veto. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Francisco Salles Gabriel Fernandes, ausente. Guilherme de Souza Gomes. Favorável ao veto. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável. Odair Antônio da Silva. Contrário ao veto. Renato Gonçalves da Fonseca. Contrário ao veto. Sérgio Roberto Souza. Não, tem mais um. Três ausentes, 6 favoráveis, 6 contrários. O veto foi acatado. Ele precisa ter 8 votos, maioria absoluta, para ser rejeitado. Então, veto mantido. Ok, senhores? Olha, nós estamos tendo aqui, olha, da assessoria, que não restabelece o texto anterior. Depois, o Poder Executivo terá que mandar uma outra lei retificando o que esse artigo aqui. Tá certo? Isso que foi a dificuldade de ficar para o último dia. Tá vendo? Vai sobrar situações para ser resolvida pelo próximo prefeito. Entendeu? Se tivesse mandado a semana passada, teria possibilidade da gente deixar a casa ajeitada e não um problema para ser resolvido depois. Então, veto acatado. Senhores, a emenda número 6, senhores, o veto número 6, quero apenas dizer que nós tivemos na reunião, foi o mais preocupante com relação a essa condição de trabalho do Poder Executivo. Mais do que essa que a vereadora Elisângela agora defendeu, porque é algo interno que há esse trâmite interno que precisa ter agilidade do dia a dia. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma, independente de quem seja o Poder Executivo próximo, da gente acatar o veto e ajudar o município de Mococa. Tá certo, senhores? Os senhores conhecem a emenda? Tá certo? Solicito a senhora secretária que coloca em votação. Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal. É a emenda número 6, que foi aprovada aqui nesse plenário. Admar Alves. Favorável, veto. Doutora Luísa Celiberto Filho, ausente. Brasilino Antônio de Moraes. Contrário ao veto. Eduardo Antônio Baíse. Contrário. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável ao veto.
Elias de Sisto, ausente. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Francisco Salles Gabriel Fernandes, ausente. Guilherme de Souza Gomes. Favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável. Odair Antônio da Silva. Contrário ao veto. Renato Gonçalves da Fonseca. Contrário. Sérgio Roberto Souza. Favorável. Quatro votos contrários, 3 ausências, 8 votos favoráveis. Portanto, veto com relação à emenda número 6, acatado. Terminada a fase do expediente, não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores, os eleitos, para a próxima sessão, no dia 6 de fevereiro de 2017.